Olá, amigos. Estamos iniciando mais um programa Para Viver Bem. Programa produzido pelo IDHP, Instituto de Desenvolvimento Humano Pazian, que fica no bairro da Moca, em São Paulo. Temos diversas atividades e o nosso programa de TV Para Viver Bem é uma das atividades do nosso instituto. Temos entrevistas que realizamos no nosso estúdio e também visitas externas, onde trazemos informações sobre associações, grupos, como esse que a gente vai mostrar hoje para vocês. É uma instituição bem conhecida e você vai conhecer o trabalho das pessoas que trabalham aqui, da presidente, e saber também como ajudar. É bem interessante, é um trabalho muito sério. Eu espero que você participe. Eu estou aqui com a presidente, dona Ivanice Esperidião dos Santos, a fundadora, que vai conversar com a gente sobre essa associação. Muito obrigado por ter nos recebido aqui hoje, viu? É um prazer sempre receber a imprensa, que tem sido uma parceira nossa ao longo desses 16 anos de luta, e eu é que agradeço por vocês estarem aqui para falar da seriedade desse trabalho e da gravidade do que é o desaparecimento de pessoas no nosso país. Dona Ivanice, a senhora já falou 16 anos que tem aqui a associação? A associação nasceu no dia 31 de março de 96. Então, agora em março desse ano, nós estamos completando 17 anos de uma luta muito árdua, mas que tem dado resultado graças às parcerias que nós temos com a iniciativa privada e com os meios de comunicação, que é, como eu falei anteriormente, um parceiro nosso do dia a dia. Qual foi a ideia? Como é que começou a associação? Esse trabalho, ele nasceu a partir do desaparecimento da minha filha. Minha filha Fabiana Esperidião da Silva tinha 13 anos na época, e em 23 de dezembro de 95 ela saiu de casa por volta das 20 horas, acompanhada de uma colega da escola, para ir visitar uma outra amiga que estava fazendo aniversário naquele dia. Só que não tinha festa, elas só foram dar um abraço de feliz aniversário para a colega e voltaram. No caminho, elas se separaram a cerca de 120 metros de distância da minha casa. Cada uma seguiu em direção à sua residência. E foi nesse trajeto que a minha filha desapareceu. Isso era por volta de umas 9 horas da noite. E assim que eu senti falta dela, porque eu não estava em casa a hora que ela saiu, quando eu cheguei, que eu percebi que ela não estava em casa, perguntei para minha filha, cadê a Fabiana? Ela disse, ela saiu, mas ela já volta. Em seguida começou uma chuva muito forte, aqueles temporais de final de ano. Eu deduzi que ela estaria esperando a chuva passar para voltar para casa. Quando a chuva passou um pouco, eu peguei um guarda-chuva e fui na casa da garota, que ficava a 300 metros da minha casa. Fui lá e falei para a menina, eu vim buscar a Fabiana, chama ela para tia. Ela disse, tia, ela já foi embora faz tempo. Eu falei, como se ela não chegou em casa até agora? Foi quando a menina me informou. Nós nos separamos em frente ao supermercado. Deste supermercado até a entrada da minha rua, que eu morava no número 104, não dá mais do que 120 metros de distância. Isso aqui em São Paulo? Na Zona Oeste, na região de Pirituba. E aí eu comecei a procurar imediatamente a minha filha. Porque, a princípio, você não pensa no pior. Você pensa, é adolescente, né? Talvez arrumou um namoradinho e a gente não está sabendo. Foi a primeira coisa que veio na minha cabeça. Aí pressionei a minha filha para saber se ela estava escondendo alguma coisa desse tipo. Ela falou que não. Comecei a procurar nas ruas próximas da nossa casa, perguntando para as pessoas, né, se alguém tinha visto a minha filha conversando com algum estranho ou sendo abordada por alguém, e ninguém viu. Isso foi até umas 2:30 da manhã, até que eu fui na delegacia. Eu nunca tinha ido numa delegacia. Eu achava, na minha
na minha inocência, que quando eu chegasse na delegacia, prontamente a polícia ia me ajudar a procurar a minha filha. E o que eu ouvi do delegado que estava de plantão naquela madrugada foi que eu tinha que esperar 24 horas para registrar a ocorrência. E aí eu perguntei a ele, se fosse filho dele, se ele esperaria 24 horas. Houve uma discussão minha com esse delegado, mas ele não fez a ocorrência, e eu continuei a minha busca pelos hospitais da região, nas delegacias, para saber se tinha dado entrada alguma ocorrência de atropelamento. E o dia foi amanhecendo, e eu fui perguntando para as pessoas próximas da minha casa se alguém tinha visto minha filha com alguém, e até hoje eu não tive uma resposta. São 17 anos de uma busca sem fim. E aí, 3 meses depois do desaparecimento da Fabiana, eu fiquei sabendo de uma ONG que tinha no Rio, através de uma amiga minha de faculdade. Cadastrei minha filha nessa ONG e fui chamada algumas semanas depois para participar da novela Explode Coração, da Glória Pérez, como ela faz em todas as suas novelas, ela aborda um tema, né? E nessa ocasião o tema era pessoas desaparecidas. E aí eu fui gravar a novela Explode Coração, e lá eu conheci um grupo de mães que chamava-se Mães da Cinelândia. E foi juntamente comigo uma outra mãe de São Paulo, que é a Vera, que ela ficou na associação 8 anos, hoje ela não está mais, se desligou. E aí, numa conversa informal com aquelas mães, tinha 72 mães na ocasião para gravar a novela, perguntamos a elas como nasceu aquele trabalho no Rio. E elas nos falaram que começaram com 3 mães, era um trabalho que já existia há 3 anos, e aí resolvemos fazer a mesma coisa em São Paulo. E em 31 de março de 96, aconteceu o nosso primeiro encontro nas escadarias da Catedral da Sé. Tínhamos mais de 100 mães nesse dia. Foi uma coisa que me impressionou muito, que eu não tinha noção da quantidade de pessoas que tinha desaparecido no estado de São Paulo. E a partir daí nós não paramos mais, né? E em 8 meses de trabalho, a gente já tinha 48 pessoas encontradas. E em 16 anos, nós temos quase 3.000 pessoas encontradas, né? 2.657 pessoas encontradas com vida e 212 óbitos. Deixa eu fazer uma pergunta. A senhora é presidente desde então, né, da instituição. Quando a senhora consegue resgatar uma criança, né, é como se a senhora encontrasse um pouco da sua filha? A gente localizou uma criança ontem, uma adolescente de 14 anos, né, que fugiu ela conheceu uma pessoa na internet e fugiu de casa. E ontem nós descobrimos essa menina em Barra Mansa, no interior do Rio. E aí ligamos para o Conselho Tutelar, pedimos ajuda para o Conselho Tutelar. Agora ela já está sendo recambiada, trazida pelo Conselho Tutelar. E hoje ela está chegando em São Paulo. E aí, isso para mim, especialmente para mim, é muito importante, né? Eu, em 17 anos de busca, a minha vida mudou muito. Porque quando você passa por um problema, você acaba se vendo a vida com um olhar diferente, né? Então, eu aprendi que cada dia, para mim, é uma esperança que se renova, né? Eu tento viver intensamente cada dia que Deus me permite
E cada pessoa que eu encontro através do meu trabalho, a minha filha está ali. Se eu morrer hoje, metade de mim morre em paz. Porque através do meu trabalho eu já consegui devolver a alegria para muitas famílias. E é muito gratificante você atender o telefone e como aquele pai ontem, agradecendo, olha, muito obrigada, se não fosse vocês, eu não teria a minha filha de volta. A gente fez toda uma correria, ligando para o Conselho Tutelar, explicando a situação, porque ela tem 14 anos, a pessoa já é um rapaz de 20 anos, né? E ele induziu ela a fugir de casa. Ela conheceu esse rapaz no Facebook, né? A internet tem esse perigo de induzir os adolescentes a fugirem de casa. E ele estava muito aflito quando chegou aqui a semana passada, que as meninas me falaram. E aí ontem eu estava aqui e fiz todo o procedimento de contactar o Conselho Tutelar, fazer um ofício pedindo ajuda para o Conselho Tutelar, passando o endereço, os pontos de referência, fiz um relatório completo, enviei via fax, enviei cópia do certidão de nascimento, porque até o RG da menina, ela disse que perdeu, ou eles pegaram para a menina não vir embora. Ela fugiu e se arrependeu. Ela queria voltar, mas ela não tinha mais como voltar, porque o dinheiro que ela pegou dos pais, ela disse que sumiu, e que o RG também. Então, é uma forma deles prenderem ela para não voltar para casa. Então, a gente tem alguns contatos com o Ministério Público no Rio, e fizemos todos os procedimentos rápido, porque se trata de um adolescente que pode estar até vivendo em cárcere, né? E hoje o Conselho Tutelar está fazendo o recâmbio, está trazendo ela de Barra Mansa para São Paulo. Pedir um minutinho para a senhora. Nós temos que dar um intervalo, um minutinho, nós já voltamos aqui com o nosso programa e com a dona Ivanice. Até já. Clube do Livro IDHP. Livros que lhe ajudarão a viver com mais alegria, saúde e harmonia. Clube do Livro IDHP, contribuindo para você viver bem. Acesse pazian.com.br. IDHP, Instituto de Desenvolvimento Humano Pazian. Aqui você encontra acupuntura estética facial, terapia floral, aulas de yoga e outras atividades. Conheça o nosso instituto, Rua Camé, 377, na Moca. Acesse o nosso site www.pazian.com.br ou ligue para 2591-9876. Venha conhecer-nos. IDHP. Para viver bem. Fonte de pensamentos e reflexões que ajudam a superar momentos difíceis. Para viver bem é leitura que acalma e dá ânimo novo. Pequeno no formato, é um livro que reserva grandes emoções para aqueles que folheiam suas páginas. Estamos de volta com Para Viver Bem, programa produzido pelo IDHP. Estamos aqui no grupo conhecido como Mães da Sé. Eu avisei vocês no início que é um programa bem especial, muito sério. Nós, inclusive, conversamos aqui no intervalo. Provavelmente nós vamos continuar esse programa na semana que vem, não só para mostrar o trabalho que a dona Ivanice e o grupo dela realiza, mas, inclusive, para obter assim, subsídios
para que todos nós, pais, né, que temos famílias, possamos também nos prevenir contra os acontecimentos atuais. Inclusive, Dona Ivanise conversava aqui sobre a internet. Eu tenho uma pergunta a fazer à senhora. A internet hoje é utilizada de uma forma até febril pelos adolescentes. E a gente tem ouvido muitos relatos, sai na reportagem, no exterior e tudo mais. Mas aqui no Brasil, como é que o senhor tem sentido o retorno aqui na sua associação de pessoas que desapareceram por causa de contatos na internet? Olha, a internet é uma ferramenta facilitadora para as fugas do lar, né? Principalmente em se tratando na fase da adolescência, né? O adolescente hoje ele é muito inteligente em relação a mexer, né, saber mexer no computador, mas ele é muito inocente, ele se deixa levar muito fácil por alguém que está do outro lado, que ele não conhece, e que acaba induzindo esse adolescente a fugir de casa. Isso é muito perigoso, né? Nós temos vários exemplos aqui de meninas que fugiram de casa por causa da internet. Porque elas se deixam, se seduzir por quê? Pela viagem? O que as pessoas prometem? Olha, eu não sei o que essas pessoas prometem para essas meninas. No caso dessa garota que a gente encontrou no Rio, ela chegou ao ponto de pegar dinheiro escondido dos pais, entendeu? Ela colocou umas pecinhas de roupa numa mochila e fugiu. Ela tem 14 anos e esse rapaz tem 20 anos, né? A gente não sabe quais são as promessas que essa pessoa fez para essa adolescente. O que nós sabemos é que ele acabou convencendo ela a fugir de casa, né? E ela foi. Então, a internet, ela tanto é benéfica, tem um lado benéfico, onde ajuda a divulgar o desaparecimento de pessoas. Se você observar e entrar, vamos citar o Facebook, que hoje é uma febre, né? Na internet. De cada 10 pessoas que você vê lá como desaparecido, se você observar, você vai ver pelo menos 2 como localizado. A família agradecendo, né, pela divulgação, pelo apoio, mas tem esse lado que os pais devem ficar muito atentos, né? Devem colocar uma senha, fazer alguma coisa para vigiar os adolescentes que ficam muito tempo na internet. Porque quando um adolescente fica muito tempo na internet, alguma coisa de estranha pode estar acontecendo. Ele pode estar sendo induzido a fugir de casa, pode estar sendo induzido a ser aliciado por um pedófilo. Então, a internet ela tem os 2 lados da moeda, o lado bom e o lado ruim. A incidência de envolvimento com drogas, né, nos desaparecimentos em que as pessoas são aliciadas por alguém, é muito grande? Tem muita droga envolvida quando vocês localizam algum jovem, algum adolescente? Não são muitos, mas fazem parte também. Tem vários fatores que envolvem o desaparecimento, né? Tem as fugas do lar. As fugas do lar são maioria. Essas fugas elas são geradas por conflitos familiares, né? Por envolvimento, o adolescente já envolvido com droga e ele foge por medo ou por vergonha da família saber. Ou às vezes ele está devendo já para o traficante, está sendo ameaçado pelo traficante, e aí ele foge de casa, né? A criança que foge de casa,
ela foge por algum motivo. Porém, é a criança mais fácil de ser localizada. Porque quando ela foge, ela não vai muito longe do seu habitat. O local mais longe que a gente encontra essa molecadinha é na Baixada Santista. Já encontramos adolescentes de São Paulo, no estado de Alagoas. Já encontramos adolescentes do Rio, em São Paulo, adolescentes de Sergipe, em São Paulo, mas isso é muito raro, adolescentes do Paraná, em São Paulo. Isso é muito raro. Ele não vai muito longe do seu habitat, até porque não tem como se locomover. O máximo que ele vai é até a Baixada Santista, porque vai de carona, né? Mas essas fugas têm que ser tratadas, têm que ser cuidadas para que ela não se torne frequente. Aí, aonde entra o trabalho da associação? Nós temos um projeto na associação que chama Acolher. Então, nós damos um suporte para essas famílias que estão com seus filhos desaparecidos durante o desaparecimento e depois que ele é encontrado, principalmente em se tratando de fuga. Vamos fazer um diagnóstico. Por que essa criança foge de casa? Alguma coisa de errado está acontecendo dentro do seio familiar. E aí que entra a ação dos nossos técnicos, né? Nós damos acompanhamento psicológico, fazemos um acompanhamento de reintegração familiar. Quando há necessidade, fazemos visita domiciliar, os técnicos fazem visita domiciliar, porque às vezes você convida a mãe para trazer o filho aqui e ela não quer. Mas qual o motivo? Ela está escondendo algum motivo. Então, nós vamos até essa família, saber o que está acontecendo, né? Às vezes não é batendo que se educa. Então, às vezes a criança está indo mal na escola e aí ela começa a sofrer uma pressão psicológica em cima dela e aí ela foge de casa. Às vezes ela não está indo bem na escola ou não quer ir para a escola por algum motivo, aí ela foge de casa. Às vezes ela está sofrendo um bullying na escola, está sendo ameaçada. E uma outra coisa, a criança que desaparece, as pessoas no geral que desaparecem, são de classes sociais muito baixas. Na sua grande maioria, são pessoas em que as famílias não conhecem os seus direitos. A mãe vai na delegacia registrar a ocorrência e o delegado fala para ela: volte daqui a 24 horas ou daqui a 48 horas. Ninguém tem que esperar 24 ou 48 horas. O delegado que faz esse procedimento, ele sabe que está cometendo crime de prevaricação. Só que aquela mãe não sabe. Ela não conhece os seus direitos. Então ela volta e começa a procurar o seu filho, fazendo a sua busca sozinha ou com algumas pessoas. E aí 24 ou 48 horas depois, ela volta na delegacia, é registrada uma ocorrência de desaparecimento e no corpo do boletim de ocorrência já vem especificando para aquela família procurar a delegacia de pessoas desaparecidas. Ou seja, registrar uma ocorrência hoje é meramente uma questão de praxe. Olha, dona Ivanise, a nossa conversa é importante. Eu vou até falar aqui com os nossos telespectadores. Nós vamos continuar esse programa na semana que vem, vamos continuar aqui entrevistas, vamos gravar o restante da entrevista, vamos continuar a semana que vem para ter mais informações, aproveitar mais o conhecimento, né, na prática da dona Ivanise e também mostrar os meios que vocês podem entrar em contato quando tiverem necessidade e principalmente como ajudar.
Acho que todos nós podemos, como cidadão, como ser humano, temos o dever de colaborar nesse procedimento no auxílio, não só no auxílio às pessoas desaparecidas, mas também naquilo que essa associação precisar. Só para a gente findar esse bloco aqui, como é que as pessoas fazem para entrar em contato com vocês? É só ligar no telefone 011 3337 3331 ou entrar no nosso site, que é o www.mãesdasé.org.br. Tem todas as informações, todas as informações. É um site muito bem redigido. Bom, nós terminamos por agora o nosso Para Viver Bem. Lembrando que a semana que vem, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, nós vamos continuar com a gravação. Esse programa vai estar hospedado no nosso site e no YouTube a partir de amanhã. Então vocês podem acessá-lo, avise os amigos, avise as pessoas. Eu acho que todo mundo precisa saber dessas informações aqui. Fiquem com Deus e até a semana que vem.